Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E nós vamos dar aí continuidade à nossa programação da semana, né? Que estava, a princípio, né, programada de só segunda e terça, né? Mas, né, surgiu a oportunidade aqui de falar com o Thiago Dias, ele que está aí na luta aí em defesa dos servidores, do INSS, né? E eles vão contar um pouco aí da greve, né, e da luta que eles estão travando. Então, tudo bem, Thiago? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Opa, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, pessoal que acompanha aí, né? É, Bom, eu sou Thiago, né? Eu sou assistente social do INSS, né? Trabalho na agência de São Bernardo do Campo e também faço parte da direção estadual do Sinsprev, né? Do sindicato aí do pessoal do INSS. E espero aí estar ajudando aí no debate, né? Trazendo aí os elementos da greve, os elementos de precarização que vive o INSS hoje e para ajudar aí no debate aí, né? Maravilha. Então, primeiramente, Thiago, aí para o ouvinte entender, né, bem o que está acontecendo, o que vocês, primeiramente, estão reivindicando? Tá. Bom, os servidores do INSS, né, eles estão junto aí com os servidores públicos do país inteiro numa campanha salarial unificada, né? Nós, servidores públicos federais, né, a gente já acumula anos aí, algumas categorias há 6 anos já sem qualquer recomposição salarial. E nesses últimos anos aí a gente tem vivenciado, né, as inflações aí anuais aí batendo quase 10%, né? Então isso fez correr bastante nossos salários perderam bastante poder de compra, e não são mega salários, como algumas vezes são propagandeados aí, como é propagandeado em alguns veículos de comunicação. E então, assim, os servidores públicos federais, seus sindicatos, né, seus representantes formaram, né, já há algum tempo o FONASEF, né, que é o Fórum das Entidades de Servidores Públicos Federais, que desde o início desse ano protocolou a nossa pauta de reivindicação, né, no Ministério da Economia, só que não houve qualquer retorno, né? Inicialmente, aí, acho que é o carro-chefe da nossa campanha, a gente está pedindo aí um reajuste de 19,99%, que é só referente à perda dos 2 últimos anos, né? A gente tem que estar colocando a perda dos outros anos, a gente está colocando aí a perda dos 2 últimos anos, e esse é o carro-chefe da greve, né? Mas não é só a questão da recomposição salarial, o INSS vive aí um processo de desmonte mesmo, de precarização do atendimento à população, que faz parte da nossa greve. Certo. Então, aí para a próxima pergunta, como que está a greve? Como que está a mobilização? Uhum. Então, a nossa greve, né, a do INSS, ela começou no dia 23, né? No dia 20, na semana passada, e é uma greve assim, de âmbito nacional, ela atinge todos os estados do INSS, né? E ela vem numa crescente, né? Ela, no dia 23 já começou forte em alguns estados nem tanto, mas diante assim, da falta da intransigência, né, mesmo do Ministério da Economia em negociar com a gente, né? E a gente sempre tem falado também, não só isso, ela é uma greve justa e muito necessária. Então, à medida que o tempo passa, a greve vai crescendo, né, pela necessidade da própria greve. Então, hoje a gente avalia que o movimento está muito bom nacionalmente, né? Essa semana agora tá tendo caravanas, né? Teve caravanas indo para Brasília, teve uma manifestação ontem em Brasília, teve manifestação hoje. Tem agências no estado de São Paulo que já estão fechadas desde a semana passada devido à adesão à greve, né? E a gente tem um novo elemento que desde ontem os peritos médicos do INSS também aderiram à greve, né? Fazem parte de outro órgão, né? Da Perícia Médica Federal, mas trabalham no INSS, e eles aderiram à greve também desde ontem. Então, a greve cresce, né? E ela cresce em outras categorias do serviço público, né? Os servidores do Banco Central vão entrar em greve a partir de amanhã. Servidores do Judiciário fizeram greve ontem, hoje, né? Algumas categorias estão votando greve essa semana, né?
que essa semana para a gente é muito importante, né? Que as categorias estejam mobilizadas, porque é uma semana importante para arrancar alguma negociação, né, com o governo aí. Certo. E o governo? O governo está intransigente, está batendo pé para não negociar? Como que o governo está se portando aí nessa situação? E o governo, né? Bom, assim, acho que muita gente viu, né, aquele vídeo que vazou do Paulo Guedes, né, ministro da Economia, falando que os servidores ia botar uma granada, né, no bolso dos servidores públicos, né? Como assim, se os servidores públicos fossem os culpados de qualquer crise que houvesse no Brasil, culpados de qualquer precarização de atendimento, culpado pelo desgoverno que vive hoje no país. Então, assim, a postura do governo com o serviço público desde o começo desse governo é de muito desrespeito, né? Muito desrespeito. Mas o que a gente tem falado, Guilherme, não é de respeito só com nós servidores, é de respeito com a população, né? A gente vivenciou aí está vivenciando ainda, né, um período de pandemia, né, que já dura 2 anos aí, e os serviços públicos eles foram muito importantes para a população, estão sendo. Só que, assim, fruto dessa precarização que vive hoje, né, boa parte da população não está nem conseguindo acessar os serviços públicos, né, por uma postura de precarização mesmo dos serviços públicos pelo governo Bolsonaro. E a negociação, assim, a gente vive uma intransigência mesmo, né? Então, a postura do governo é de desrespeito e na negociação também há muito desrespeito, né? Só que a greve ela começou tão forte, assim, que ela já conseguiu arrancar assim, algumas mesas, né, de algum início assim, de negociação, né? Algum início de negociação, nada concreto ainda, mas fruto da força da greve, da União dos Trabalhadores aí do Serviço Público, ela está colocando o governo numa defensiva, porque assim a gente está tendo apoio da população, né? Nas agências do INSS, a gente tem conversado com a população e a população entende e apoia a greve, porque ela vivencia no dia a dia essa precarização do serviço público, né? Porque não é só a questão salarial, né? O INSS e outros órgãos federais vivenciam um esvaziamento, né? A reforma da Previdência ela esvaziou alguns serviços públicos, porque a boa parte dos servidores se aposentaram, né? Então, e não houve concursos públicos para recompor o quadro de servidores. Então, é a população e os servidores junto, né? Os servidores, claro, tem a questão salarial, sem ser hipócrita, porque é importante, somos trabalhadores, mas também a população está junto com a gente nessa greve para reorganizar o serviço público, né? Reestruturar o serviço público, que é tão importante para o nosso país. Né? Ô, Tiago, eu estou acompanhando, seja aqui na minha cidade, São José dos Campos, mas também em outros lugares do Brasil, né, rapaz, tá pipocando greve para tudo que é lado, né? Só que assim, frente a essa conjuntura aí tão complicada que nós estamos vivendo, eu acredito que da necessidade da gente unificar as pautas ou fazer ações em conjunto. Porque, poxa, pegar os servidores aqui de São José, junto com os trabalhadores, por exemplo, da Vibras, que é uma fábrica que está em greve, né? E acho que ia fazer muito barulho, né? Ia pressionar muito mais o governo e os patrões. Qual que é a discussão aí do sindicato, né, de vocês aí para fazer ações unificadas ou até mesmo unificar algumas pautas? Sim. Eu acho que tem assim, o que unifica os servidores públicos em torno dessa pauta é a questão do reajuste, né? Mas não é só, eu sei que não é só o serviço público federal que vive isso, né? A minha cidade, por exemplo, São Bernardo do Campo, os servidores municipais estão com indicativo de greve também, né? Que tem também sua pauta questão salarial. E outras categorias também com essa pauta salarial, ou a pauta de alguns acordos, enfim, várias questões que envolvem a outras categorias. Mas eu acho, Guilherme, sinceramente, que já há um indício assim, de unificação. Né? Você mora aí em São José dos Campos, hoje mesmo teve um ato, né, que o sindicato organizou aí em frente à agência do INSS São José dos Campos, e já contou com o apoio de sindicatos aí da região de São José dos Campos. Né? A gente teve lá a presença
sindicatos metalúrgicos, sindicatos químicos, todos os sindicatos agora que participaram, né, dessa atividade hoje, né? E esse apoio que a gente tem, ele é importante, porque esse apoio ele retorna, né? Porque, como você falou, né, é importante unificar essa luta. A unificação da luta, claro, assim, é vontade nossa, né? E a gente busca isso de fato, não é nem de forma hipócrita que eu falo isso, não. Mas muitas vezes ela depende também da ação assim, das centrais sindicais, né? Das centrais sindicais tentar unificar essas lutas que estão pipocando pelo país numa grande luta, né? Uma luta por direitos, uma luta por democracia. E acho que já há indícios disso, né? A gente tem para abril aí, né? Atividades aí do Fora Bolsonaro, né? Que reúne várias entidades também, vários sindicatos. Então, claro que está muito aquém do que a gente espera, né? Para essa conjuntura que a gente vive, mas eu costumo ser um cara otimista, assim, sabe? E acho que quando a gente está em movimento, então, né, vendo esse movimento da minha categoria, de se unificar depois de alguns anos, a última greve que a gente fez foi em 2015. Então, é de otimismo, sabe? O meu sentimento hoje é de otimismo, porque a classe começa a se colocar em movimento depois de um tempo aí na pandemia, sem saber como se ia desdobrar isso, já começa se colocar em movimento, porque assim o governo quer jogar nas costas, né, quer que os trabalhadores paguem a conta, né, uma suposta conta de uma crise gerada pela pandemia. Mas esse discurso a gente não aceita mais, não, sabe? Porque quando é para dar reajuste, né, para dar benefício para os seus apoiadores, o governo Bolsonaro tem dinheiro, né? Agora, quando é para os trabalhadores de serviço público de conjunto, os trabalhadores aí das fábricas, os trabalhadores de serviços, o argumento é sempre que não há dinheiro, né, no país. Mas acho que os trabalhadores estão começando a acordar nesse sentido. Perfeito, Tiago. A pergunta que eu faço, né, vai ser mais com objetivo agora, com mais objetivo de explicar para os ouvintes, né, que muitas das vezes, né, coloca a culpa da precariedade aí do serviço público no servidor. Eu acho que você sabe muito bem desse discurso melhor do que eu, né? Uhum. Na verdade, a pergunta que eu faço aí, quem é responsável pela precarização do serviço público no Brasil? A gente são vários responsáveis, né? Eu acho que principalmente hoje, né? Se a gente for pegar, eu vou fazer essa janela aí dos últimos 5 anos, por exemplo. O serviço público, não só no INSS, serviço público em geral, ele perdeu muitos servidores, né? E o atendimento à população depende de servidores, né? De trabalhadores no serviço público para atender a população. Então, saiu muitos servidores. O INSS, por exemplo, perdeu 23 mil servidores nos últimos anos. A gente hoje está com 17 mil. Então, a gente perdeu mais da metade dos nossos servidores aí, se a gente for pegar os últimos 5, 6 anos aí. E para recompor isso, precisa de concurso público, né? É o mínimo que precisa. Concurso público, que são cargos em vacância, né? Que servidores se aposentaram. Então, o governo poderia fazer concurso público, né? Para recompor os quadros do INSS, por exemplo, né? Para isso daria emprego, né? Justamente no momento que o desemprego está tão alto, mas não faz isso. Então, não tem servidores. Isso já ajuda na precarização. O outro fator é que a saída adotada pelo governo Bolsonaro para o serviço público, né, isso ele está implementando em todo o serviço público, é a digitalização, né, do serviço público. Então, assim, o cidadão aí que muito mal tem um celular, né, muito mal está tendo o que comer hoje, ele tem que se virar, né, em acessar uma plataforma, né, que no INSS é chamada de Meu INSS, que depende de acesso à internet, né, depende de saber ali navegar na internet, de usar os serviços pela internet. Então, assim, em vez de contratar servidores, né, e dar condições de trabalho para esse servidor atender a população, simplesmente o governo tem fechado agências do INSS e jogado essa população para se virar na internet, né, com os serviços autônomos, né? Isso não tem dado certo, né? Boa parte da população hoje, principalmente a população mais pobre do Brasil, no INSS a gente tem um recorte, por exemplo, da população das pessoas com deficiência, idosos, né, que depende aí do atendimento, elas não estão conseguindo acessar o serviço público
E essa precarização ela é culpa do governo, que não investe, não faz concursos públicos, não dá condições de trabalho e nem garante o mínimo de atendimento à população, né? Então, mas os sindicatos, né, eles reagem justamente a essa precarização, né? Por isso tem tido tanto apoio da população que vivencia essa precarização todo dia, né? E, certo, e como que a população tem expressado esse apoio? Então, esse apoio ele se dá tanto quando a gente vai nas agências do INSS, tá? A gente tem feito assim, atividades na frente das agências para explicar mesmo o motivo da greve, né? Que tem a questão salarial, mas também tem a questão do atendimento à população. E o que a população fala é que é isso mesmo, assim, a gente, porque assim, o Guilherme, o arroz, a carne, a gasolina, ela está aumentando para todo mundo, né? Não é só para trabalhador de carteira assinada, né? Não é só para trabalhador autônomo, é para todo trabalhador, para toda a população, inclusive nós servidores públicos. Então, quando a gente conversa com a população sobre o aumento dos preços, por exemplo, e a necessidade de reajuste dos salários, a população nos apoia nesse sentido, né? Quando a gente coloca para a população que o INSS precisa de concurso público, que precisa de servidores para atender a população nos apoia, né, em relação a isso, né? E então, assim, porque, como eu falei no começo, a nossa greve ela é muito justa, assim. O ministro, né, que agora está de sair do Onyx, num programa da Jovem Pan, ele coloca como se a nossa greve fosse uma greve política, né? Assim, é um desrespeito isso, porque a gente está no dia a dia vivenciando essa precarização e se os servidores decidem entrar em greve é porque já está no limite, sabe? É um limite para o servidor, para o trabalhador de serviço público e é um limite para a população também, né? Sim, ô Tiago, né? Ainda nesse discurso aí que o servidor é privilegiado, né? Acho que é bastante curioso, né? Que esse discurso normalmente vem daqueles que têm privilégios de fato. Aí eu queria que você explicasse aí para o ouvinte, né? Quem é o privilegiado, né? É o servidor ou é o político, né? Como Paulo Guedes que, né? Fala que o servidor é privilegiado. Esse discurso pega muito, né? Assim, mas acho que ele tem um corte de classe também, né? O serviço público serve para quem? Para a população que precisa dele, né? Que é a população mais pobre, né? A população, boa parte negra, né? As mulheres. E essas são pessoas assim, que no seu dia a dia, Guilherme, muitas vezes não tem nem o que comer, sabe? Assim, ou vive uma situação de miséria, assim, e precisa de acessar, por exemplo, o INSS. Uma pessoa com deficiência, ela precisa acessar o INSS para ela conseguir um benefício, por exemplo, o benefício BPC-LOAS, né? Ou uma pessoa que precisa acessar um judiciário, né, num processo trabalhista, seja o que for. E então precisa do serviço público, né? A população precisa do serviço público e a gente está lá para atender a população. A questão do privilégio é para você rebaixar salário mesmo, rebaixar direitos, né? É como se a gente tivesse que rebaixar os salários do país inteiro, né? A índices de miséria, né? Então todo mundo tem que ganhar um salário mínimo, então todo mundo tem que trabalhar sem direito. A gente não concorda com isso, né? Acho que a gente é trabalhador como qualquer outro, a gente também luta por direito, luta por salários, né? E a gente existe porque existe a população, para a gente atender a população. Não vejo privilégio nenhum nisso, né? Os que falam, de fato, é o que você falou, né? Quem geralmente fala que é privilégio, né? Servidor público é privilégio, vive de privilégio, né? Ou vive lá de ajuda parlamentar, ou vive de lobby, né? O Brasil é um país de lobistas, né? Assim, geralmente quem fala que serviço público só tem privilégio, né? Mas está lá no Congresso lá fazendo lobby, né? Para conseguir seus interesses, né? O Paulo Guedes, por exemplo, é um grande privilegiado do mercado financeiro, né? Mas isso ele não fala, né? Certo. Uma coisa que eu acho, né? Eu aí tô aí uma fala que tem quem está de fora, que a gente precisa discutir é a privatização da previdência, né? Uhum. É,
Esse sucateamento aí do INSS tem uma relação aí com, né, com o sucateamento aí e a vontade de privatizar, né, a previdência e os direitos, né, trabalhistas, sociais? Ah, sem dúvida, né, Guilherme? Os neoliberais, né, eles sempre veem o serviço público como assim gastos, né? Então, o governo está gastando muito com o INSS, está gastando muito com assistência social, está gastando muito com saúde. E o sonho, né, deles, né, é privatizar o INSS e entregar aos bancos, né, entregar a previdência, porque o INSS ele tem uma capilaridade no país inteiro. O INSS tem municípios, né, que vivem, né, dependem do INSS, dos benefícios do INSS para que suas economias funcionem, né? Então imagine o quanto de capital, né, gira em torno do INSS, né? Imagine isso, né, como que os bancos veem isso, né? Como que, venha como uma possibilidade de mais lucros ainda, né? Porque seria a previdência seria operacionalizada pelos bancos, pela previdência privada. Já existem estudos que comprovam, né, do quanto a privatização da previdência seria algo muito ruim para o país, né? E como geraria bastante lucros para os bancos, né, e tal. Mas é o sonho mesmo. O sonho é privatizar, mas acho que a luta dos servidores, a luta da população, em anos aí, que não é só nessa luta desse ano agora, mas já são anos lutando contra a privatização e temos sido vitoriosos nessa luta, né? A própria reforma da Previdência, ela via lá como uma proposta a capitalização, né, da Previdência, né? A gente deixaria de ter uma Previdência pública como a gente tem hoje, né, que baseada aí na solidariedade, né? O trabalhador que está na ativa, né, ele financia, né, o benefício, o direito de quem precisou se afastar do trabalho, né? Por exemplo, um idoso, né, quando chegou à sua idade de se aposentar, é um trabalhador que pagou a vida inteira, chegou à idade dele se aposentar, né, e pelo princípio da solidariedade, né, intergeracional, o trabalhador ativo financia, né, a previdência. E então, assim, a previdência é a principal política social do país, né? E ela ser privatizada seria assim um atraso de grandes dimensões assim para os trabalhadores do país. Mas acho que a luta tem se mostrado firme, tá? E contra a privatização, contra o sucateamento e vamos em frente aí. Certo. E quais são as ações aí, próximas ações que o sindicato, né, vai realizar? São várias frentes, né? A gente está tendo aí as assembleias nos locais de trabalho, né? Então a direção ela está se dividindo aí para passar nas agências do INSS de várias regiões do estado, né? E nacionalmente os outros sindicatos estaduais estão fazendo a mesma coisa. A gente tem aí um desafio que é muito grande, que não é um desafio só para o INSS, mas acho que é um elemento assim para todos os sindicatos, que é conseguir atingir os trabalhadores que estão em home office, né, em trabalho remoto. Que boa parte da categoria do INSS hoje está no trabalho remoto. Não tem mais aquele esquema de você vai no local de trabalho, você vai numa fábrica, vai numa agência do INSS e consegue se reunir com todo mundo, deliberar se vai ter greve ou se não vai ter, né? Então, a categoria está bem dispersa, bem pulverizada. Então, esse tem sido um desafio na greve, mas a gente tem conseguido atingir esses trabalhadores que estão em home office, então a greve também cresce nesse sentido. Isso é uma dimensão, né? O convencimento da greve de se manter em greve. O outro é a mobilização, né? Como eu te falei, boa parte dos servidores do Estado aqui foi para Brasília essa semana para participar das mobilizações que estão acontecendo em Brasília, né? Em defesa do serviço público, né? Por nossa campanha salarial. E tem outras ações que a gente tem conversado, né, com outros sindicatos, outras categorias, justamente naquele sentido que você falou, né, de unificar as lutas, né, de tentar formar fóruns comuns, né, e estar participando, né, como aqui hoje a gente acha importante, né, porque ajuda também a divulgar a greve, ajuda
divulgar a situação que passa o INSS e que passa o serviço público. Então, são várias ações que a gente tem tentado adotar para manter a greve forte aí, né? Essa ida a Brasília foi chamada aí por quem? Então, pelo FONASEF, né, que ele é o fórum um Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais, né? A gente tinha um calendário aí, no calendário previu o início da greve dia 23, e essa semana agora mobilizações em Brasília, né, para intensificar essas mobilizações, porque a gente tem aí um indicativo de amanhã, né, foi, pelo menos inicialmente, foi a data que o governo deu para dar alguma resposta, né, para o fórum, né, para o conjunto das entidades de servidores públicos federais. Então, a gente entende assim que é importante manter a mobilização, porque, do outro lado, não há qualquer sinal de negociação, mas a gente quer arrancar essa negociação porque a gente acha importante, e, mais uma vez, fala, a nossa greve ela é muito justa, muito necessária, não só pela questão salarial, mas também pela questão de reestruturação, né, do serviço público no Brasil. Assim. Você falou aí do governo não querer negociar, né? Acho que é importante, a gente sabe o porquê, né, o caráter aí desse governo e não fechar, né, qualquer negociação aí com os trabalhadores. Mas acho que a gente precisaria explicar, o Tiago, né, aí para o ouvinte, né, por que que o governo não quer negociar? Principalmente para o ouvinte que, né, se encontra mais alheio a essas discussões. Eu vou dar um exemplo desse não quer negociar, né? Assim, o, nós já protocolamos nós servidores públicos federais, né? Nós servidores do INSS protocolamos nossa pauta de reivindicação há muito tempo já, sabe? E não houve qualquer resposta. Por outro lado, a gente assiste, né, aí o governo fazendo anúncio todos os dias, quase todos os dias, que vai dar reajuste, por exemplo, para a sua base de apoio, né, que é, por exemplo, para os servidores da Polícia Federal, o governo quer dar reajuste, né? Ele falou, não, vou reajustar o salário dos policiais federais. Mas quando a gente cobra esse reajuste para o conjunto da categoria, ele fala que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não cabe ter reajuste. Mas também acho que é fruto assim de uma política que é desse governo Bolsonaro assim é um governo que odeia trabalhadores, né? É um governo que odeia trabalhadores do serviço público, é um governo que odeia trabalhadores que trabalham de carteira assinada, né, com direitos, principalmente os que têm direitos. Ele odeia principalmente trabalhadores que têm direitos, sabe? Trabalhadores que lutaram para ter direitos, categorias que têm história no país e para isso, né, inventou a carteira verde e amarela sem direitos, né? Avança cada vez mais a precarização do trabalho no Brasil, né? A renda média, né, salarial do trabalhador no país caiu 10%, né? Então, assim, os trabalhadores ele acumula uma série de perdas no governo Bolsonaro, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a reforma da Previdência, que atingiu trabalhadores do serviço público, trabalhadores do regime geral, do CLT, né, perderam direitos, vão ter que se aposentar praticamente quase à beira da morte, né? Mas os militares, né, a reforma da Previdência dos militares, né, não perdeu qualquer direito, pelo contrário, assegurou os direitos que tinha, ganharam novos direitos, e porque são base de apoio do governo, né? Então, por isso a gente faz esse chamado assim, para a luta, porque o governo não está com a gente, não quer nem negociar com a gente, mas a gente acredita muito na nossa união, na força da nossa luta, para conseguir, né, melhorar as nossas condições de trabalho, melhorar nossos salários e tal. Maravilha, então, Tiago, estamos encerrando aí mais um bate-papo do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer aí ao Tiago por ter participado dessa conversa, né, todo o apoio aí à luta dos servidores, né, do INSS e, né, desejar boa sorte aí na luta e passo a bola aí para ele de novo fazer as considerações finais. Então, Guilherme, queria agradecer, né, o convite, assim, é um prazer de verdade estar participando, né, podendo falar aí da situação do INSS, da nossa greve. Ela é uma greve, assim, muito importante, muito justa, né, e uma greve legal, uma greve que reivindica condições de trabalho e salários, né,
E ressaltar também que no serviço público, né, não existe reajuste sem greve, não existe mesmo, assim. Tem até um professor, que ele é dirigente do ANDES, fez um estudo, que nos últimos 50 anos não houve qualquer reajuste no serviço público sem greve, né, porque a gente não tem database, né, e não é chororô, não, só coloca mais desafios para a nossa greve, mas a gente conta aí com o apoio das outras categorias, dos outros sindicatos, né, dos movimentos sociais, da nossa classe, né? Acho que a gente, como você colocou lá no começo, né, se a gente consegue unificar os servidores públicos federais, os servidores municipais, os estaduais, as outras categorias em greve, né, a gente consegue criar um movimento forte, né, por condições de trabalho e salários e para derrotar esse governo que, como eu falei, odeia trabalhadores, né? Mas na nossa força, na nossa luta, a gente vai vencer, eu tenho certeza disso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Maravilha, novamente aqui agradecendo ao Tiago, né, agradecendo aí a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem aí na entrevista do Tiago, tiram suas dúvidas, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o Mesa de Debates fez, comentem também, opinem. Também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!